Você sabe qual a melhor forma de investir em imóveis? E não, eu não tô falando aqui sobre a aquisição direta de propriedades. Eu tô falando aqui de uma alternativa mais acessível, inteligente e rentável que se chama fundos imobiliários, ou FII. Os fundos imobiliários são uma excelente opção para você que quer ingressar no mercado imobiliário. Só que de uma forma um pouco mais prática e diversificada, e você sabe bem a importância da diversificação, já que você veio dos meus outros vídeos de investimentos e aprendeu isso. Meu nome é Pedro Leixes e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários, desde os seus fundamentos até as estratégias para você poder maximizar aqui os seus resultados. Assiste esse vídeo até o fim para você aprender os benefícios, os riscos, como investir e os critérios na escolha do seu fundo. E eu vou desmistificar aqui também alguns mitos desse ramo dos fundos imobiliários. E de bônus, eu também vou te entregar aqui umas dicas valiosas para te auxiliar nessa jornada. Antes da gente começar, já deixa o like aqui embaixo para que mais pessoas possam alcançar esse tipo de conhecimento. E se inscreva aqui no canal para fazer parte dos 30% que gostam desses assuntos de finanças, investimentos e produtividade. Parte 1. Fundamentos e os tipos de fundos imobiliários. Se você está aqui é porque você tem interesse em investir em imóveis de uma forma mais segura, sem a necessidade de grandes montantes de capital ou preocupações com a administração e manutenção de um imóvel. E os FIIs são uma excelente opção para isso, por isso que têm se tornado tão populares. Basicamente, investindo em um fundo imobiliário, você meio que está alugando uma pequena parte de vários imóveis diferentes. O fundo imobiliário, ele capta dinheiro de vários investidores diferentes por meio de algo chamado cota. E com esse dinheiro acumulado, eles conseguem comprar vários tipos de imóveis, desde galpões logísticos, lajes corporativas, apartamentos, shopping centers. E esses imóveis são alugados para grandes empresas e lojistas. Depois, cerca de 95% do aluguel é revertido para os próprios cotistas e investidores iniciais, e o valor restante é revertido para a aquisição de novos imóveis, e dependendo do fundo tem uma taxa de administração e uma taxa de performance que é paga para a equipe. Os FIIs são regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e são negociados na Bolsa de Valores. Eles se classificam como renda variável. E uma baita vantagem é que os rendimentos são isentos de imposto de renda. E você aqui também tem uma grande possibilidade de investir em um imóvel de alto valor sem uma necessidade grande de aporte financeiro. E para você escolher um fundo imobiliário, você precisa analisar vários fundamentos, como a qualidade do imóvel que compõe a carteira, a localização, a vacância, qualidade dos inquilinos e a gestão do fundo. É também muito importante você analisar a rentabilidade histórica do fundo e os seus rendimentos passados já pagos, bem como as perspectivas para o setor imobiliário que aquele fundo ali está atuando e a economia como um todo de modo geral. Existem vários tipos de fundos. Existem os fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, escritórios, galpões logísticos, hotéis, residências e apartamentos. E eles podem ser divididos em fundos de shoppings, fundos de escritórios, fundos de galpões logísticos, fundos de hotéis e fundos de residências. A gente também tem aqui os fundos de desenvolvimento imobiliário. Esses investem em projetos que estão em construção ou em fase de cumprimento. E eles geram um ganho de capital após a conclusão do imóvel com a venda ali do produto pronto. Esses tendem a ter um perfil de risco um pouco mais elevado, porque eles sofrem com risco relacionado à própria construção e ao mercado. A gente também tem os fundos de recebíveis imobiliários, ou os fundos de papel. Eles basicamente investem em ativos financeiros, como CRIs, LCIs e LH, que são as letras hipotecárias. E essas siglas eu já falei para vocês em outros vídeos, mas o CRI, ele é o certificado de recebível imobiliário, e as LCIs são as letras de recebíveis imobiliários. Eles geram renda por meio dos juros pagos e a amortização dos títulos. E eles têm um perfil de risco um pouco diferente dos fundos de tijolo, já que eles estão mais expostos aos riscos de crédito e taxas de juros do país. A gente também tem os fundos de fundos, ou os FOFs ou FOF. Esses investem em cotas de outros fundos imobiliários, permitindo sim uma grande diversificação muito maior do que nos outros fundos e mais estratégias. Eles podem ser focados em um segmento mais específico ou ter uma abordagem mais diversificada, investindo em vários segmentos e tipos de fundos diferentes. E a gente também tem os fundos híbridos. E esses aqui investem tanto em imóveis físicos quanto em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, igual os CRIs, por
por exemplo. E esses ajustam as suas alocações com base no mercado, avaliando as oportunidades de investimento para poder ter um melhor resultado. Parte 2. Benefícios e riscos dos fundos imobiliários. Existem vários pontos positivos e negativos em investir em um fundo imobiliário, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro benefício que a gente vai falar é a diversificação, já que você pode investir em diferentes tipos de imóveis, como shoppings, galpões logísticos, escritórios, apartamentos, reduzindo a sua exposição a um setor somente específico e, claro, aqui uma volatilidade do portfólio. Outro ponto positivo é a renda passiva. Os FIIs, eles geram uma renda passiva geralmente mensal, por meio de aluguéis e distribuição de lucros. Então, todo meio do mês ali você vai estar recebendo algum tipo de dividendo na sua carteira. E esses dividendos, lembrando, são isentos de imposto de renda, o que é muito bom também. Outro benefício é o acesso a grandes empreendimentos, o que normalmente seria inacessível para a maioria dos investidores individuais. Aqui pode ser um ponto positivo ou não, mas eu considero a liquidez um ponto bem positivo. Pode ser um ponto negativo porque os ativos são realmente muito menos negociados dependendo do fundo que você escolhe. Mas se você analisar a liquidez de uma cota de um fundo imobiliário e um apartamento real, a gente consegue fazer um comparativo bem real aqui. As cotas dos FIIs são negociadas na bolsa de valores. Assim você consegue comprar e vender com uma facilidade bem grande e rápida do seu próprio celular, sem aquela necessidade de esperar por um corretor imobiliário vender o seu apartamento ou de um comprador oferecer uma proposta, como acontece no mercado tradicional imobiliário. E o ponto positivo número 5 aqui que eu quero apresentar é a gestão do fundo. A gestão é extremamente profissional se você escolher bem o seu fundo, já que é uma gestão especializada que ela trabalha com aquilo, então ela entende muito do assunto. Eles têm uma seleção e uma administração muito mais profissional. Assim você não precisa gerenciar diretamente os seus imóveis. Mas chega de falar bem, vamos falar um pouco dos riscos. O risco de vacância é o primeiro ponto que eu quero falar. Como em qualquer imóvel, a vacância é um risco associado. Claro que se um imóvel do fundo não estiver alugado, ele não vai pagar aluguel para você também. E isso vai afetar a distribuição de rendimentos e o retorno do seu investimento. Mas defendendo aqui o fundo de novo, eles não têm só um imóvel na maioria das vezes. Então, claro que em alguns imóveis deles, eles vão ter uma vacância, só que outros imóveis vão superar esses daqui. Então, sim, pode ter altos e baixos, mas sempre naquele meio termo se você escolher um ativo bom. O segundo risco é o risco de inadimplência. Pelo ciclo do mercado e da economia de modo geral, os inquilinos podem acabar não pagando aluguel, o que também afeta na distribuição de rendimentos e rentabilidades do fundo. Tem aquele risco também de desvalorização do imóvel, e aqui por diversas influências e fatores do mercado. Quando um imóvel desvaloriza, é claro que ele afeta o desempenho do patrimônio. Aqui a gente vai colocar também como ponto negativo o risco da liquidez, porque como eu já disse, mesmo sendo um ativo negociado em bolsa, alguns fundos têm sim baixa liquidez ao serem negociados. E o último ponto aqui é o risco da gestão, que é um ponto positivo que pode se tornar negativo, porque o fundo pode sim passar pela mão de um gestor ruim que seleciona e administra muito mal aquele fundo e aqueles imóveis. E um gestor ineficiente afeta sim o desempenho da sua carteira e do seu fundo. Parte 3. Como investir em fundos imobiliários. Agora que você já sabe o que são os FIIs, você já deixou o like e se inscreveu aqui no canal, para começar a investir em um fundo imobiliário você precisa de uma corretora ou um banco. Lembrando que sempre um que tem uma boa reputação. Taxas competitivas e uma plataforma de fácil negociação também é uma boa escolha para você. E eu indico aqui os que eu uso, a Rico, a XP e o Nubank. E antes de investir, é muito importante você analisar e pesquisar os fundos imobiliários que você vai escolher. Considere os fatores apresentados aqui no vídeo para analisar os dados do seu fundo. Determine aqui os seus objetivos financeiros e a sua tolerância de risco, porque isso ajudará você a selecionar melhor o seu fundo e orientar o seu portfólio. Foque também em uma diversificação, até para reduzir um pouco do peso que o investidor iniciante toma na hora que vê aquela oscilação. E acompanhe o desempenho dos seus FIIs. Fique atento às mudanças do mercado imobiliário e às notícias relacionadas aos FIIs que você escolheu. E não tenha medo de rebalancear sempre que for necessário. Lembrando que se você vende uma cota com prejuízo, você pode compensar no imposto de renda. Mas isso eu vou falar mais específico mais pra frente em uns vídeos sobre imposto de renda. Ponto 4. Maximizando os rendimentos dos seus FIIs. Mas apesar disso tudo, a dica de ouro para você fazer cada vez mais dinheiro é reaplicar os seus dividendos para utilizar o poder dos juros compostos. Já que os juros compostos são juros sobre juros e ao
passar do tempo, gera um crescimento exponencial do capital investido. E para aplicar isso em um fundo imobiliário, você precisa escolher um fundo imobiliário que tem pagamento recorrente. Eu já vi algumas corretoras e plataformas que oferecem o reinvestimento automático, mas caso você não tenha acesso a esse tipo de ferramenta, você pode reaplicar o dinheiro você mesmo, tanto em um fundo imobiliário quanto em um outro ativo. O importante aqui é que você reinvista. Dessa forma, você vai aumentar o seu patrimônio, ter um maior potencial de retorno nos seus investimentos e aumentando o seu dividendo do próximo mês com um maior número de cotas. Agora que você sabe sobre os FIIs, da sua acessibilidade, geração de renda passiva, potencial de valorização, liquidez alta e os tipos existentes, aproveite essa excelente oportunidade de investimentos. E claro, a gente vai ter um episódio prático aqui investindo dinheiro de verdade em fundos imobiliários. Lembre-se que investir requer conhecimento. E é para isso que eu tô aqui, eu quero te ajudar com isso. Mas eu sempre recomendo que você busque pesquisar por conta própria e tirar sempre as suas próprias conclusões para tomar as suas decisões melhor embasadas, reduzindo os seus riscos. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e útil para você. Farei muito mais conteúdo sobre investimentos e eu já tenho alguns aqui que pode te ajudar nesse mundo. Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar no comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Se você não fez isso até agora, já deixa o like e se inscreve no canal. Boa sorte com seus investimentos em fundos imobiliários e eu te vejo no próximo sábado às 14 horas para o nosso vídeo semanal. Tchau!